Neste vídeo, vamos aprender a calcular o desempenho acústico de piso ao ruído aéreo. Abra o software Projetos. Clique em Cálculos sobre Simples Elementos. Selecione o item Desempenho acústico de piso ao ruído aéreo. No campo Descrição, informe o nome do sistema de piso a ser simulado, como exemplo, piso 3. Podemos observar que precisaremos inserir o tipo de elemento piso e os elementos laterais de 1 a 8, que são as paredes de entorno que compõem este sistema. Inicialmente, vamos realizar uma simulação com tipologias pré-definidas na base de dados do software, conforme a seguir. Clique em Selecionar elementos. Nesta caixa, observamos os tipos de elementos disponíveis com tipologias pré-definidas usuais de mercado e também as opções criadas pelo próprio usuário. Na árvore lajes/pisos pré-definidos, escolha uma das opções listadas. Adotaremos para este modelo maciças em concreto, selecionando o item 1, que trata de uma laje com massa superficial de 200 kg por metro quadrado. Agora, clique no campo Área e defina o tamanho da laje. Adotaremos 10 metros quadrados. Aperte em Inserir e, posteriormente, na caixa Inserir elemento, situada ao lado da figura que representa o sistema de piso. Observe que a linha foi preenchida com os parâmetros de acordo com a tipologia selecionada. A seguir, clique na figura que representa a primeira parede do conjunto a ser inserida, que está na linha com numeração 1. Novamente, clique em Selecionar elementos. Na árvore Paredes pré-definidas, a base de dados do software está disponível apenas para a opção Paredes simples pesadas, que são tipologias europeias de acordo com o guia normativo UNI-TR 11.175. No Brasil, não existe um guia desse gênero que contenham produtos, processos e sistemas padronizados de tipologias aplicadas na construção civil. Portanto, na maioria dos casos, será necessário que o usuário informe a massa superficial do sistema de parede para que o software calcule o RW. Veremos mais adiante. Para este modelo, vamos selecionar o item 81, que representa uma parede com massa superficial de 260 kg por metro quadrado. Clique no campo Área e defina o tamanho da parede. Adotaremos 9,5 metros quadrados. Aperte em Inserir e, posteriormente, na caixa Inserir elemento, situada ao lado da figura que representa a parede selecionada. Observe que a linha foi preenchida com os parâmetros de acordo com a tipologia escolhida. Por similaridade, vamos adotar iguais dimensões para as paredes 1, 3, 5 e 7. Clique nas caixas Inserir elemento das respectivas paredes similares, cujas numerações são ímpares, e observe que os parâmetros preenchidos são idênticos. Vamos assumir também que as demais paredes são da igual tipologia, porém apenas alterando o tamanho das mesmas, cujas numerações são pares, sendo 2, 4, 6 e 8. Clique no campo Área e defina o tamanho da parede. Adotaremos 7,5 metros quadrados. Posteriormente, clique nas caixas Inserir elemento das respectivas paredes 2, 4, 6 e 8 e observe que os parâmetros preenchidos são similares às paredes 1, 3, 5 e 7, diferindo apenas o tamanho de 9,5 metros quadrados para 7,5 metros quadrados. É possível ainda que sejam adicionadas camadas no sistema de piso, tanto no lado inferior e superior, tais como forros para teto e contrapisos flutuantes, além de revestimentos em paredes, tal como placas para paredes. Mais adiante, será exemplificado como adicionar uma destas camadas. Uma vez que o sistema de piso e paredes foram definidos, clique na aba Selecionar ligações e defina o tipo de ligação para cada aresta que podemos ver ao clicar nas paredes combinadas 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, finalizando com 4 e 8. Assumimos para este modelo um sistema de alvenaria convencional. Desta forma, vamos selecionar o tipo de ligação rígida em cruz de estruturas homogêneas. Em seguida, clique no campo Comprimento do lado e defina o comprimento das paredes 1 e 5. Adotaremos 3,7 metros. Aperte em Inserir e observe que a linha foi preenchida com os parâmetros escolhidos. Como as paredes
3 e 7 são opostas e de igual tamanho, basta clicar na caixa Inserir, situada ao lado da figura que representa esta combinação de paredes. Agora defina o comprimento das paredes 2 e 6, cujo tamanho é o mesmo das paredes 4 e 8. Clique no campo Comprimento do lado e preencha com o valor adotado de 2,7 metros. Clique na caixa Inserir, situada ao lado das figuras que representam essas combinações de paredes, e observe os preenchimentos finalizados com tamanhos de 2,7 metros e 3,7 metros. Agora, clique sobre a aba Resultados e informe o volume do ambiente receptor referente ao sistema de piso, podendo ser, por exemplo, um dormitório. Convencionamos 25 metros cúbicos. Por fim, é necessário informar a posição desse ambiente em relação ao tipo de pavimento. As opções listadas compreendem o texto da norma de desempenho ABNT-NBR 15.575, parte 3. Vamos selecionar o mais usual, que trata-se de sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em pavimentos distintos, como exemplo, dormitório sobre dormitório. Uma vez clicando nesta opção, observa-se que o software calculou o valor padrão DNTW, cuja nomenclatura significa Diferença Padronizada de Nível Ponderado, e já enquadrou no respectivo nível de desempenho da norma brasileira. Os cálculos estimados resultaram em uma diferença padronizada de 41,1 dB, não se enquadrando ao nível mínimo obrigatório da norma. Uma vez finalizada a simulação, é possível armazenar o projeto clicando na respectiva caixa Salvar e depois em OK, servindo como base de dados para futuras simulações. Existe a opção de clicar na caixa Relatório para ter acesso às informações em forma de uma ficha técnica da simulação realizada, podendo estar presente a listagem de camadas do sistema de piso calculado, clicando em Sim, ou apenas textos descritivos clicando em Não. Clicando em Sim, teremos o relatório completo do sistema de piso simulado. É possível ainda exportar o relatório clicando nas caixas ao lado superior direito, extensões RTF ou PDF. Por exemplo, selecione Exportar PDF, atribua um nome para o arquivo e respectiva pasta de destino. Após, clique em Salvar e em seguida o arquivo PDF é aberto automaticamente. Um segundo exemplo de simulação poderá ser adicionando uma camada pelo lado inferior do sistema de piso, tal como um forro. Vamos adotar a descrição deste novo sistema como Piso 4. A seguir, clique na figura que representa esta camada adicional a ser inserida, que está na linha sem numeração. Clique em Selecionar elementos. Na árvore Forros para teto, a base de dados do software não disponibiliza tipologias pré-definidas, sendo necessário o usuário informar o respectivo sistema. Clique na caixa Criar Novo e depois em Novo Elemento. Agora clique na árvore Selecionar o tipo de elemento, Camadas adicionais, Forros para teto e em seguida na opção Forros para teto usuários. No campo Descrição, informe o nome do sistema de forro a ser simulado, como exemplo, Forro 1, e descrição detalhada, forro em gesso acartonado, placa Standard 12,5 mm, cavidade de ar 25 cm. Nos campos Espessuras e Massa Superficial, defina os respectivos valores. Adotaremos 1,5 cm e 10 kg por metro quadrado. Clique na caixa Delta RW e em seguida é necessário informar a massa superficial da estrutura de base, que é o próprio peso do sistema de piso que selecionamos inicialmente. Selecione a caixa Carregar do arquivo e na árvore Lajes/Pisos, selecione o item 1, que trata da mesma laje maciça em concreto com massa superficial de 200 kg por metro quadrado. Aperte em Inserir e posteriormente defina a espessura da cavidade, conforme convencionamos em 25 cm. Clique em OK e depois em Sim para confirmar. Agora clique em Salvar e em seguida em OK. E observe que o sistema de forro 1
foi introduzido na base de dados do usuário. No menu principal, clique em Cálculos sobre simples elementos e selecione o item Desempenho acústico ao ruído aéreo. Clique na aba Selecionar elementos, depois em Forros para teto usuário e em seguida selecione o sistema de forro 1. Clique na caixa Inserir lado inferior, depois na aba Resultados e observe que o índice DNTW, que inicialmente era 41,1 dB, foi incrementado pela adição do forro para 45,6 dB. Uma vez finalizada a nova simulação do piso 4, é possível armazenar o projeto clicando na respectiva caixa Salvar e depois em OK, servindo como base para futuras simulações. Deixamos pendente nos itens anteriores a forma de introduzir uma parede pela sua massa superficial. Veremos agora, aproveitando os dados da simulação anterior, porém renomeando para piso 5. Nesta nova simulação, vamos assumir que iremos alterar as paredes 1, 3, 5 e 7 de massa superficial 260 kg por metro quadrado para uma parede com peso de 200 kg por metro quadrado, informada assim, por exemplo, por um calculista estrutural. Clique em Selecionar elementos, clique na caixa Criar novo e depois em Novo elemento. Agora clique na árvore Selecionar o tipo de elemento, divisórias opacas, paredes e em seguida na opção Paredes usuário. No campo Descrição, informe o nome do sistema de parede a ser simulada, como exemplo, parede 1 e descrição detalhada. Parede com bloco cerâmico 19 cm, reboco 2 cm em cada lado, largura total 23 cm. Nos campos espessuras e massa superficial, defina os respectivos valores. Adotaremos 23 cm e 200 kg por metro quadrado. Clique na caixa Calcular RW da massa e em seguida clique em OK. Observe que o software já calculou o valor de RW, resultando em 44,3 dB. Agora clique em Salvar e em seguida em OK. E observe que o sistema de parede 1 foi introduzido na base de dados do usuário. No menu principal, clique em Cálculos sobre simples elementos e selecione o item Desempenho acústico de piso ao ruído aéreo. Clique na aba Selecionar elementos, depois em Paredes usuário e em seguida selecione o sistema de parede 1. Clique no campo Área e defina o tamanho da parede. Vamos manter o mesmo tamanho original de 9,5 metros quadrados. Aperte em Inserir e, posteriormente, nas caixas Inserir elemento, situadas ao lado das figuras que representam as paredes 1, 3, 5 e 7. Veja que as linhas foram preenchidas com os parâmetros de acordo com a tipologia introduzida, com peso de 200 kg por metro quadrado. Clique na aba Resultados e observe que o índice DNTW foi alterado para 46,6 dB devido à alteração das paredes ímpares. Uma vez finalizada a simulação do piso 5, é possível armazenar o projeto clicando na respectiva caixa Salvar e depois em OK, servindo como base de dados para futuras simulações.